Bom, então vamos avançar aí para a seção 3.3. A gente vai ver alguns teoremas, né, que serão regras de derivação que a gente vai utilizar para resolver nossos problemas, certo? Então vamos lá. Derivadas de funções trigonométricas agora, né? A gente viu a derivação de funções polinomiais, certo? Regra do produto, regra do quociente, né? E vamos ver então derivadas de funções trigonométricas. Bom, todas as funções trigonométricas estudadas aqui no nosso curso de cálculo são funções definidas sobre números reais, tá bom? Os domínios são números reais, não são ângulos de 0 a 360. Portanto, para você resolver sua lista de exercícios, acompanhar os exemplos, fazer os cálculos corretos, você tem que configurar a sua calculadora, né, ou a calculadora científica do seu celular, você tem que configurar ela para trabalhar em radianos, tá? Geralmente, as calculadoras mesmo, essas científicas da Casio, HP, elas, quando você compra, elas vêm configuradas para DEG, para graus, né, degrees. Aí você tem que entrar lá na config, no setup dela e deixar em radianos, tá bom? Senão os números que você obtém serão errados, você não vai resolver exercícios, tá? Bom, e se você observar, então vamos começar analisando as taxas de variação da função seno, ou os coeficientes angulares das retas que tangenciam o gráfico da função seno, em diversas abscissas A, né? Então tem uma ilustração aqui que é a seguinte, né? Tem uma certa seção do gráfico da seção da função seno, aí em azulzinho aí no alto, né? E aí o autor destaca faz algum raciocínio aí, né? Sobre a abscissa A igual a menos 3π sobre 2, você percebe que a reta tangente é horizontal, então a derivada do seno nessa abscissa é zero. Então você marcaria esse ponto aí embaixo da sua tela, marcaria o ponto zero, né, de altitude. Abscissa menos 3π sobre 2 e coeficiente angular zero. Então você marcaria esse ponto vermelho aí, né? Se você observar agora, quando você está na abscissa menos π, a reta tangente ao gráfico do seno, ela tem um coeficiente angular menos 1, né? Inclinação de 45 graus, π sobre 4 negativo, menos π sobre 4. Então, você estaria marcando no gráfico da função derivada do seno o ponto de abscissa menos π e ordenada menos 1. Avançando um pouquinho mais aí, ó, você percebe que sobre a abscissa menos π sobre 2, você tem reta tangente ao gráfico da função seno horizontal. Então, você no gráfico, para construir o gráfico da função derivada do seno, você marcaria o ponto da abscissa menos π sobre 2, 0 no y, né? Porque o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico da função é 0. Andando um pouquinho mais para a direita, na abscissa 0, você tem uma reta tangente aí com coeficiente angular 1, certo? Inclinação de 45 graus aí, positivo. Coeficiente angular 1. Então, você marcaria esse ponto aí, ó. Abscissa 0, altitude y igual a 1, que é o coeficiente angular. Então, você estaria marcando esse ponto para a construção do gráfico da função derivada do seno. Andando um pouquinho mais para a abscissa π sobre 2, reta tangente horizontal, você marcaria ponto π sobre 2, 0 no gráfico da derivada, né? E assim, andando um pouquinho mais, você veria que você volta a ter coeficiente angular menos 1, né, na abscissa π, e volta a ter coeficiente angular 0 na abscissa 3π sobre 2, e a coisa é periódica, né? Então você percebe que a oscilação do gráfico da função derivada da função seno é parecida com essa oscilação aí é parecida com o gráfico da função cosseno de x, ok? Se parece com o gráfico da função cosseno de x.
Esse comportamento é semelhante ao comportamento da função cosseno. Mas isso vai ser verdadeiro, né? Por enquanto está só intuitivo, né? Que as taxas de variação, né? Que os coeficientes angulares das retas que tangenciam o seno têm uma variação igual ao cosseno desse mesmo arco, ao cosseno de x. Depois a gente vai ver então a demonstração disso. Isso vai entrar como um resultado na nossa tabela de derivadas, a gente vai usar como verdadeiro. Tá? Para demonstrar esse resultado aí, a gente precisa de dois limites fundamentais, chamados limites fundamentais. O limite de seno de θ sobre θ, quando esse ângulo, esse arco θ tende a zero, é o número 1. A outra versão desse limite é limite do cosseno do arco θ menos 1 dividido pelo comprimento do arco θ. Quando esse arco tende a zero, isso tende a zero, esse limite é zero. Vamos ver rapidamente aqui. Esses dois limites aqui, eu falo para vocês, anotar. Esses dois limites fundamentais, eles, hora ou outra, eles vão aparecer em alguma seção do livro. Tá? Então você também anota esses limites fundamentais, são esses dois aqui. Bom? Porque daí quando ela aparecer, a gente já tem a resposta. Esse limite é 1, né? O do seno de x sobre x quando x tende a zero é 1, e o do cosseno de x menos 1 sobre x quando x tende a zero é 0. Então vamos lá. Justificativa do primeiro limite fundamental. Pegamos aqui um traçado aqui, né? de um arco de circunferência com raio 1, então você observa aí O até B, comprimento 1, né, o arco é 1, e a gente marcou um arco θ, né, e fizemos algumas projeções ortogonais aqui, algumas perpendiculares, né, então com o apoio desse desenho aqui a gente vai conseguir expressar as desigualdades que nos levam a concluir que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Então, primeira observação aqui, o comprimento de BC, estou piscando aqui, o comprimento de BC é igual ao seno de θ, porque a hipotenusa é 1, tá certo? Quem é BC ali, está em vermelho agora, estou destacando. BC, cateto oposto, né, sobre a hipotenusa que é 1, é o seno do θ. Então, o comprimento BC é o seno do θ. Agora veja, o BC é menor que o segmento AB. O segmento BC, o comprimento dele, é menor que o comprimento do segmento AB, porque o BC é um cateto, né? O AB é uma hipotenusa, tá vendo? Observação, cateto sempre menor que uma hipotenusa, né? E esse AB aí é menor que o comprimento do arco AB, tá certo? Porque eu estou aqui com o comprimento do segmento AB e o arco, né? O arco tem um comprimento maior que o segmento reto, ok? Então tem essas desigualdades. Então eu tenho que o seno de θ, observe ali, o seno de θ, então, é inferior ao comprimento θ, né? Porque eu estou trabalhando com radianos, então o comprimento do arco AB é o comprimento θ radianos. Seno de θ é menor que o θ, ok? Então, isso implica que seno de θ sobre θ é sempre inferior a 1. Eu vou usar isso aqui depois, eu ponho um asterisco ali. Então, o seno do arco θ dividido pelo θ é sempre inferior a 1. Vamos para obter outra relação. O arco θ, né, que é o arco AB, ele é inferior, né, esse arco aí, ele é inferior a AE mais EB, Estou grifando em vermelho aí na sua tela. O arco AB é inferior a AE mais EB. Né? Os comprimentos AE e o comprimento EB. Né? Óbvio, né? Você está com um arco e está fazendo o mesmo caminho com dois segmentos de reta. Né? E o EB, agora observe também que o EB, esse comprimento EB, é inferior ao comprimento ED, porque EB é um cateto, ED é uma hipotenusa. Então, esse cateto inferior à hipotenusa, né? Comprimento cateto inferior ao comprimento da hipotenusa. Então, veja que o θ, com essas duas desigualdades, a gente pode concluir que o θ, o comprimento do arco,
é inferior a AE mais ED. Então, esse comprimento do arco é inferior a AE mais ED. Isso aí é AD, o comprimento vertical aí, né, da medida AD. Então, o arco θ é inferior, evidentemente, a esse comprimento AD. Agora, o que é esse comprimento AD? Esse comprimento AD, na verdade, é a tangente do ângulo θ. Estou grifando aqui no triângulo, né? Como é que eu obtenho a tangente do θ? Eu pego na circunferência trigonométrica, aqui eu tenho só um começo da circunferência trigonométrica, né? Na circunferência trigonométrica eu pego o eixo, eu pego a reta tangente paralela ao eixo y, né? Pego o final do arco θ, que é o ponto B, ligo a origem, prolongo até bater, né? Até obter a intersecção e calculo aquela medida. Essa medida é o AD, ó. O AD é a tangente de θ, ok? Então, o ângulo θ, o arco θ, é inferior à tangente de θ, ou seja, o θ é inferior ao seno do θ dividido por cosseno do θ. Mudei de tela agora, ó. θ é inferior ao seno de θ dividido por cosseno de θ. Bom, isso, trocando as desigualdades e fazendo as multiplicações aí, né? São arcos positivos, o cosseno positivo. Então, o cosseno de θ é menor que o seno de θ dividido por θ. E agora você usa aquela primeira relação. Então, eu tenho que o cosseno de θ é inferior ao seno de θ dividido por θ. E, por sua vez, isso é inferior a 1. Ok? Então, eu tenho desigualdades e eu vou calcular o limite, né, de cada membro dessa desigualdade quando θ tende a zero pelo lado positivo. O seu apoio é aquele desenho. Aí você vai fechar aquele ângulo θ lá. O limite de cosseno menor que o limite de seno de θ sobre θ, menor que o limite da constante 1, quando θ vai para zero pelo lado positivo. Muito bem. O cosseno de θ tende a 1, né? É óbvio, pela construção do círculo trigonométrico, o limite do cosseno é 1, e o limite constante é 1. Então você tem, né, o limite da esquerda indo para 1, o limite da direita tendo para 1, certo? Pelo teorema do confronto, o teorema do sanduíche, né? Esse limite do meio tende a 1. Então, o limite de seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero pela direita, é 1. Agora, se você calcular seno de menos x dividido por menos x, a função seno de menos x é ímpar, a função seno é ímpar, mas o denominador, a função de identidade também é ímpar, de maneira que esta função aí dada pelo quociente, seno de x dividido por x, é uma função par. Desta maneira, como os valores são simétricos, né, a esquerda e a direita do zero, o limite pela esquerda dessa função aqui também será 1. O limite pela esquerda do zero, né, também será 1, devido à paridade dessa função. Portanto, o limite pela esquerda sendo 1, limite pela direita sendo 1, o limite de seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, é 1. Provado o primeiro limite fundamental. Bom, você vai ficar cobrando em prova? Não. Estou aqui, é uma justificativa elegante, né? Mediante construções, mediante comparações usando tangente do arco, comparando com comprimento de arco, comprimento de hipotenusa, comprimento de catetos. Então é uma demonstração elegante desse resultado. Esse resultado você vai decorar. Você vai, sempre que precisar dele, você vai usá-lo. Tá? Nós não vamos ficar cobrando essa demonstração de você, mas você vai usar esse resultado aí. Bom, com esse primeiro resultado aí, eu consigo provar o segundo resultado. Tá? Então vamos atacar o limite de cosseno de θ menos 1 dividido por θ quando θ tende a zero. Veja, esse limite aí que eu quero calcular, eu posso pegar na expressão funcional aí, multiplicar e dividir pelo conjugado do numerador. Então, multiplico por cosseno de θ mais 1 e divido por cosseno de θ mais 1 e faço essa conta. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ora, eu tenho relação pitagórica aí. Cosseno ao quadrado de θ menos 1 é menos seno ao quadrado de θ. Certo? E o denominador eu só multipliquei o θ que multiplica cosseno de θ mais 1. Ok? Então, agora eu faço o seguinte. Um desses cossenos aí, ó, o sinal de menos está em evidência fora do limite aqui. Um desses cossenos você vai observar dividindo o θ,
né, com multiplicação, e o outro seno, perdão, né, um dos senos eu olho ele como numerador do θ, e o outro seno como numerador de cosseno de θ mais 1. Então, o limite do produto, ó, estou trocando, tá vendo? Limite do produto dos limites, desde que esses dois limites existam. O limite da esquerda tende a 1, certo? Porque é o primeiro limite fundamental que já foi demonstrado. O segundo limite, o seno de 0 tende a 0, mas o denominador não tende a 0, o denominador tende a 2. Então, esse limite existe e vale 0. Então, limite dando 1, número real, e o outro limite dando 0, propriedade. Posso multiplicar o 0 vezes 1, e isso me dá 0. Então, eu provo o segundo limite fundamental. Tá bom? Então, está provado o segundo limite fundamental. Pode escrever na capa do seu caderno aí, que o limite de cosseno de x menos 1 dividido por x, quando x tende a 0, é 1. Bom, demonstrados os dois limites fundamentais, com esses dois limites aí dá para você mostrar aquela dedução intuitiva de que a variação do coeficiente angular das tangentes ao gráfico do seno tem uma variação semelhante ao cosseno. Dá para demonstrar agora. Bom, então é isso que nós precisamos demonstrar, que a derivada da função seno é a função cosseno. Vamos lá. F de A mais H menos F de A dividido por H quando H tende a 0. Nosso F é o seno, né? Então, seno de A mais B, está aqui, seno de x, seno de H, cosseno de H, mais cosseno de x, seno de H, menos o seno de x dividido por H. Agora eu faço o seguinte, eu pego seno de x cosseno H menos seno de x, certo? E eu pego aquele termo do meio, cosseno de x, seno de x, e vou deixar destacado como o numerador da segunda fração. Então eu vou dividir e vou olhar como soma de duas frações, tá? De maneira que me convenha, né? Então eu vou pegar o terceiro com o primeiro e o segundo separado com o mesmo denominador h, dentro do limite, certo? Então eu vou fazer a seguinte a observação agora, né? Na primeira fração eu coloco seno de x em evidência, na segunda fração eu coloco o cosseno em evidência, né? Aí vai aparecer um seno de h sobre h, e vai aparecer na fração aqui na última linha um cosseno de h menos 1 sobre h. Tá vendo que vão aparecer os limites fundamentais quando eu distribuir esse limite? Então vou mudar a tela agora, ó. Mudando a tela, eu vou distribuir o limite. O limite é quando h vai para 0. Então essa quantidade de seno de x ela é constante. Então você pode escrever fora do limite. A quantidade de cosseno de x é constante. Você pode escrever fora do limite. Então vai aparecer os dois limites fundamentais. Aí, tranquilo. O limite fundamental da esquerda vai para 0 e o limite fundamental da direita vai para 1. Então, a derivada da função seno de x é apenas a função cosseno de x vezes 1 cosseno de x. Então está demonstrado com a utilização dos dois limites fundamentais que aquela coisa intuitiva de observar os coeficientes angulares tem sentido, né? Então está demonstrado que a derivada do seno de x é o cosseno de x. Isso entra como uma linha na nossa tabela de derivadas, né? Que eu já forneci para vocês, vocês já devem ter impresso aí, gruda no caderno, usa sempre essa tabela de derivadas. Muito bem, processo análogo a esse, se eu partir da definição, né, de cosseno de x mais h menos cosseno de x quando, sobre h quando h tende a 0, eu consigo demonstrar que a derivada do cosseno de x é menos a função seno de x. Outra linha da nossa tabela de derivadas. Nós vamos usar esse resultado, tá bom? Então vamos usar. Primeiro exemplo. Determine a expressão da função derivada de x² vezes seno de x. Ora, produto, então qual é a regra do produto? Derivada do primeiro vezes segundo, mais copia o primeiro, derivada do segundo. Só escrevi isso. Qual é a derivada do primeiro? 2x vezes o seno que eu copiei. x² vezes derivada do seno, que é cosseno. Nós acabamos de ver. Então vamos usar nossa tabela de derivadas. Cosseno de x. Pronto. Eu tenho a expressão funcional do f' de x, que é 2x seno x mais x² cosseno x. Então nós vamos usar essas duas derivadas já apresentadas que estão na tabela de derivação.
Derivada da função tangente. Bom, nós vamos obter uma outra linha da sua tabela de derivadas, né? Mas você pode perceber que o resultado da derivação da função tangente de x é obtido usando a regra do quociente e as derivadas de seno e cosseno. Tangente de x, linha, seno de x sobre cosseno de x, linha. Estou usando a notação aqui porque a minha tela é pequena, né? Não é um papel. Então fórmula da derivação do quociente. Derivada do primeiro, só indiquei, vezes o segundo, cosseno de x, menos da fórmula, copiei o numerador, seno de x, vezes derivada do denominador. Deixei indicado. Sobre denominador ao quadrado. Tá lá. Muito bem. Derivada do seno de x, cosseno de x. Está destacado aqui no parênteses, no colchete ainda, né? E a outra derivada do cosseno de x, menos seno de x. Está ali com o sinal de menos dentro do segundo colchete. Ótimo. Isso é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de x. Relação trigonométrica. Isso é 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Isso é secante ao quadrado de x. Então, essa é uma outra linha da nossa tabela de derivação. A derivada tangente de x é secante ao quadrado de x. Certo? Vamos usar esse resultado. Mas você acabou de ver que, se você precisar conferir esse resultado, você faz pela regra do quociente. Muito bem. As derivadas das outras três funções trigonométricas podem ser obtidas pela regra do quociente. Tá bom? Então, aqui nós temos 6 linhas que aparecem na nossa tabela de derivação e essas 3 que faltam estão lá como exercícios na lista de exercícios, né? Então, vamos guardar os resultados. Derivada de seno de x é cosseno de x, derivada de cosseno de x menos seno de x, derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x, a derivada de cossecante de x é menos cossecante de x cotangente de x, a derivada de secante de x é secante de x tangente de x e derivada de cotangente de x menos cossecante ao quadrado de x, ou cossecante de x ao quadrado, né? Negativo. Ok? Então, estão lá na tabela de derivadas. E os que estão faltando aqui estão lá como exercício, você vai usar a regra do quociente para resolvê-los. Segundo exemplo, determina a expressão da função derivada de f de x igual a secante de x sobre 1 mais tangente de x. Então, que complicado. Não, nós vamos usar esses resultados. Vamos estar sempre trabalhando com a tabela de derivadas e conferindo e usando os resultados diretos da tabela de derivação. Então, vamos lá. E tem um outro item, né? Vamos calcular o f' e depois vamos determinar as abscissas nas quais o gráfico da função possui reta tangente horizontal. Antes de começar, reta tangente horizontal em cima de alguma abscissa. Bom, então eu devo procurar derivada igual a zero. Tá? Então, depois que eu obtiver o f', eu vou igualar. F' será igual a zero quando... Aí eu vou responder o item B. Eu vou igualar a derivada a zero, porque eu quero reta tangente horizontal. E aí eu vou descobrir essas abscissas. Vamos lá. Secante de x sobre 1 mais tangente de x. Então, é a derivada do numerador vezes o denominador, menos da fórmula, né? Menos da fórmula. Copio o numerador. Derivada do denominador, certo? Derivada do denominador, deixei indicado, no começo eu indico assim, aconselho vocês a fazerem o mesmo que estou fazendo, no começo, tá? Sobre o denominador ao quadrado. Então vamos lá, agora eu vou olhar o colchetinho lá, derivada do secante de x, mas secante de x vezes tangente de x, copia, derivada de 1 mais tangente de x, é 0 mais secante ao quadrado de x. Ok? Os colchetes. Agora eu vou fazer a multiplicação dos colchetes. Fazendo as multiplicações dos colchetes aí, e observando que eu tenho secante de x que eu posso colocar em evidência, fica secante de x, que multiplica tangente de x mais tangente ao quadrado de x, menos secante ao quadrado de x. Muito bem. Relação trigonométrica. Essa tangente de x ao quadrado positiva, né? Essa tangente de x ao quadrado positiva é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Relação trigonométrica. Então, eu vou ter um cancelamento de secante ao quadrado com menos secante ao quadrado. Dentro do parênteses vai ficar só tangente de x, primeiro termo, menos 1. Ok? Copiei lá no alto.
Então, essa derivada, aí eu vou para a minha resposta. Né? Tem uma fatoração aqui. Quando é que eu tenho, para que abscissas eu tenho reta tangente horizontal? Nas abscissas que me anularem essa derivada. Ok? Quando que essa derivada é nula? Quando o numerador for zero. O numerador está fatorado. Quando que o numerador é zero, então? Quando secante de x for zero ou quando tangente de x for igual, quando tangente de x menos 1 for igual a zero. É um produto dando zero quando o primeiro fator é zero ou o segundo é zero. Mas secante de x é 1 sobre cosseno de x. E a divisão de 1 sobre cosseno de x ou dá números menores que 1 ou números maiores que 1, que é a inversão do cosseno. Então isso nunca é zero. Né? O gráfico dela são aquelas alternâncias assim, né? de setores acima de 1 abaixo de 1. Bom, então isso só pode dar zero quando o segundo parênteses for zero, quando a tangente de x for igual a 1. Então a minha resposta é quando é, né? A resposta para o autor, né? Quando é que a derivada é zero? Quando é, para que abscissas você tem retas tangentes horizontais? Nas infinitas abscissas da forma π sobre 4, né? Porque a tangente é 1, mais kπ, certo? Eu adiciono meias voltas, positivas e negativas. π sobre 4 mais kπ, com k inteiro. Essa é a resposta. Um terceiro exemplo aqui, ó, que aparece no livro de física, ó, que legal. Um objeto abaixo de uma mola, né, então você tem um sistema massa-mola, é esticado 4 centímetros, além da posição de repouso, e solto no instante t igual a zero. Então você tem um comprimento, você alongou 4 centímetros e soltou um sistema ideal, certo? Então não vai ter dissipação de calor, deformação, então ele vai ficar balançando infinitamente, não tem amortecimento. Então a posição do centro de massa ali segue essa lei f de t igual a 4 cosseno de t, porque eu estendi de 4, né? Então ele vai passar pela origem, vai subir 4, vai passar pela origem, vai descer 4 e vai ficar um sistema ideal, ele vai ficar infinitamente indo de menos 4 até 4. Então essa oscilação infinita de menos 4 até 4 pode ser modelada como 4 cosseno de t, porque saiu de uma posição inicial 4. Né? Então eu não uso seno para modelar, eu uso cosseno. Determine velocidade e aceleração desse sistema massa-mola, do centro de massa. Né? Muito bem. Então eu tenho a posição em função do tempo, eu vou derivar a posição para obter a velocidade. Então ddt de 4 cosseno t, derivada de cosseno de t é menos seno de t. Então a velocidade é menos 4 seno de t. Agora, a taxa de variação da velocidade é a aceleração. O quanto a velocidade varia é a aceleração. Então a derivada da velocidade é a derivada de menos 4 seno de t. Constante, menos 4, que multiplica a derivada do seno, que é a cosseno. Então eu tenho a expressão da velocidade e a expressão da aceleração em função do tempo, como foi pedido no enunciado. Né? Aqui nessa tela aqui, você vê em vermelho a posição S de t, que partiu do 4, passa pela origem, vem até o menos 4, ela está subindo, né? Que é o nosso y está apontado para cima. Né? Então você partiu de 4, vem para o menos 4, vai para o 4. A velocidade é defasada, o gráfico é defasado, tá vendo? Parte do zero, porque você soltou, ele tinha velocidade zero. Aí ele começou a regredir na posição, então a velocidade é negativa. Né? Aí ele vai ficando lento, então ele tinha uma aceleração grande em módulo, menos 4. Aí ele vai ficando lento. Perceba, a aceleração é zero quando a velocidade é máxima ou mínima. Né? Quando você tem os picos da velocidade, você tem raízes da aceleração. Né? Então é isso que eu observo aqui. Né? Ok? Exemplo 4. Qual é a 27ª derivada da função f de x igual a cosseno de x? Aí você mas eu vou ficar derivando até a 27ª vez? É isso que eu tenho que fazer? Mas
nós vamos observar uma coisa. Qual é a primeira derivada da função cosseno? Menos seno de x. Qual é a segunda? Menos 1 vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. Qual é a terceira derivada? Menos 1 vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Então, volta a ser positivo, seno de x. Ok? E a quarta derivada? A derivada do seno é a cosseno de x, função cosseno de x. Opa! Então, a quarta derivada já voltou a ser igual à primeira função. E a quinta derivada? Menos seno de x volta a ser igual à primeira derivada. E assim por diante. A sexta derivada volta a ser igual à segunda. Então, de 4 em 4 as coisas se repetem. Tá? De 4 em 4 as coisas se repetem. A sétima volta a ser igual à terceira derivada. E assim por diante. A oitava volta a ser igual à quarta derivada, que é igual à primeira. E assim por diante. Então, o que vai acontecer quando eu chegar na 24ª? 3, 8, 24, né? Vai de 4 em 4. Então, o que vai acontecer quando eu chegar na 24ª? Eu vou ter o cosseno de x. Então, se você pede a 27ª, você, a partir da 24ª, você vai andar, né? 25, 26, 27. Você vai querer a terceira derivada. Certo? Então, olha quem é a terceira derivada. É a seno de x. Tem um destaque aqui, né? A 27ª é igual à terceira, é igual à sétima. E assim por diante, porque elas se repetem de 4 em 4. Legal? O que acontece também para a derivação da função seno. Tá? Então vai ter enunciados parecidos com esse lá na lista de exercícios para vocês calcularem. Né? Calcule a 115ª derivada da função seno. Você vai ter que dividir por 4 e olhar o resto da divisão por 4, né? É isso que vai importar. Vamos lá. Quinto exemplo. No finalzinho já. Determina o limite de seno de 7x sobre 4x quando x tende a zero. Bom, tá vendo como parece o limite fundamental? Só que, para ser o limite fundamental, precisaria ter o argumento θ do seno, o denominador θ e esse mesmo arco θ tendendo a zero. Ok? Então, do jeito que está escrito, eu não posso usar. Do jeito que está escrito, eu não posso usar. Eu tenho que fazer alterações. Então, o que eu desejaria? 7x, ó. Eu desejaria escrever 7x no denominador e 7x tendendo a zero. Então, eu vou tentar fazer isso. Certo? Estou destacando ali. Ó. Se fosse assim, eu conseguiria, e dessa maneira eu resolveria a questão e falaria isso é igual a 1 pelo limite fundamental. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de um 7x no denominador. Então, eu vou escrever 7x, vou multiplicar por 7 e vou dividir por 7. Né? Então, a partir daqui, eu multiplico por 7 e divido por 7. Agora, eu tenho uma fraçãozinha ali, 4/7, que está me incomodando. Essa fração 4/7, eu vou escrever 7/4, multiplicando o seno de 7x dividido por 7x. Opa, já arranjei a expressão que eu queria. Esse 7/4 é constante, ok? Aí eu fico só um pelinho ainda para resolver. Com limite de x tendendo a zero de 7x sobre 7x. Mas, agora eu vou trocar, vou pôr um outro sinal de igualdade, né? Quando x tende a zero, para quanto vai 7x? 7x vai para zero, né? Então, tender o limite, tender o x para zero é a mesma coisa, é equivalente que tender 7x para zero. Então, eu vou pôr um sinal de igual, faço essa explicação, ponho um sinal de igual e vejo 7/4 que multiplica o limite de 7, sendo de 7x dividido por 7x, quando 7x vai para zero. Esse limite vai para 1. Portanto, o meu limite do enunciado vai para 7/4. Tá bom? Então, você tem que arranjar as expressões aqui. Então, lá na lista de exercício tem o uso do primeiro limite fundamental, o uso do outro limite fundamental, com algumas coisas que te atrapalham que você vai ter que colocar em evidência, fazer aparecer, tá bom? Semelhante a esse exemplo. Exemplo 6. Determine o limite do x vezes a cotangente de x quando o x vai para zero. Muito bem. Só copiei, né? Limite de x vezes cotangente de x quando o x vai para zero. Bom, a cotangente de x é a inversão da tangente, então a cotangente é cosseno de x dividido por x. Certo?
Cosseno de x dividido por x. Eu tenho os meus resultados fundamentais, eu vou querer utilizá-los. Então eu vou querer, veja, não me adianta ficar aquele x vezes a cotangente. Eu vou querer que esse x seja visto no denominador do seno. Ok? Então ele vai ser visto como o denominador do seno de x e o cosseno de x no numerador. Então, desde que esses limites existam, eu faço essa passagem, o limite do numerador do cosseno de x e o limite do seno de x sobre x. O limite de baixo vai ser igual a 1, né, porque eu vou usar o limite fundamental. E o limite de cima, a função é contínua, então é realmente o cosseno do zero. O cosseno do zero é 1. Então eu tenho 1 dividido por 1, tenho 1 como resposta. Tá certo? Então eu faço, manejo as expressões, faço aparecer o limite fundamental que eu vou usar, e outro limite do cosseno é 1, e eu uso e respondo ao exercício. Né? Então lá na lista tem coisas semelhantes para vocês fazerem. Né? Então eu recomendo essa lista aqui, vocês sempre vão resolver essa lista usando a nossa tabela de derivações. Dessa lista aqui eu recomendo esses que estão listados aqui, que alguns a gente tira dúvida, vocês me escrevem, dão, né? Se tiver algum, todos estão resolvidos, já explicados lá, mas né, façam o exercício e comparem com a explicação. Aí depois a gente faz alguns pares, exercícios pares aqui que são parecidos com esses também, ok? Vamos para a próxima aula, 3.4. Vamos lá.